Uma quinta-feira de informações de grande repercussão em Santa Maria. A cidade acordou hoje e foi surpreendida com a notícia da morte do ex-vereador, ex-deputado Renan Kurtz, assunto que vamos tratar em seguida aqui no Controle Geral na TV. E hoje uma grande expectativa para um momento muito especial da Câmara de Vereadores de Santa Maria, em que os próprios vereadores vão decidir o futuro de um colega vereador João Carlos Maciel. Foi submetido a uma comissão que foi aberta na Câmara de Vereadores de Santa Maria e que elaborou um parecer, um relatório. E esse relatório vai ser discutido e vai ser votado hoje à tarde. O relatório sugeriu o arquivamento de processos contra o vereador João Carlos Maciel. Esse relatório, para ser aprovado, precisa pelo menos de 2/3 dos votos, ou seja, 14 vereadores. Se outra coisa diferente acontecer, isto pode levar à perda do mandato do vereador. Mas está aqui conosco, eu quero muito agradecer, num dia de tanta movimentação, está aqui conosco ao vivo o vereador Sérgio Sequim, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, com quem queremos, evidentemente, aprofundar esse noticiário, até para que os telespectadores possam saber como é que vai funcionar a sessão de hoje na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Vereador Sérgio Sequim, bom dia. Bom dia, Vicente Paulo, bom dia, ouvintes do Controle Geral. Enquanto o Bisonho fazia a abertura, eu relembrava, Controle Geral da Rádio, 40 anos. 40 anos. E, com certeza, Bisonho, que Deus nos dê saúde para que possamos ter também 40 anos na TV Santa Maria. Tomara. Parabéns para ti pelo teu trabalho. Respondendo ao teu questionamento, hoje à tarde, então, a partir das 15 horas, é uma sessão específica. Não é aquela sessão plenária ordinária normal. Ela é específica, convocada para esse assunto. É importante que você faça um histórico, né, dos acontecimentos. Recebemos uma denúncia, né, a questão de meses, de um munícipe cidadão, né, e essa denúncia fala no sentido de que houvesse uma cassação do vereador citado. Então, ele baseou-se num decreto federal de número 201, de 1967. E esse decreto federal, então, tem um rito processual. Então, foi feito esse encaminhamento, pareceres jurídicos, enfim. Tivemos também uma comissão definida pelos vereadores, ou melhor, houve sorteio desses vereadores, 3 vereadores, né, fizeram parte dessa comissão, ouviram, né, a defesa, acusadores, enfim, houve esse ritual todo, né, e no final, então, após esse tempo todo, os vereadores apresentaram um relatório e, né, pelo que sabemos, sugerem o arquivamento do processo. Entretanto, né, essa sessão de hoje à tarde é uma sessão, como eu disse, específica, e que nós vamos ter o cuidado. O Poder Legislativo ele é democrático. Então, assim como tem adeptos da cassação, tem adeptos do arquivamento. Então vai ter espaço para os dois, como já tivemos em outras épocas, Vicente Paulo, e tu estivesse no Legislativo Municipal, então vai ser democrático. Vai ter senha para entrada, né? E nós vamos observar esse detalhe, quer dizer, vai ter público para os dois, para as duas situações. Então, a partir daí, o que nós vamos votar, né? Inicia-se a sessão, cada vereador pode usar a palavra por até 15 minutos. O vereador João Carlos Maciel, com o seu advogado, eles podem usar a tribuna até 2 horas. 2 horas é o tempo que eles podem usar. A partir daí, então, né, após esse trâmite todo, questão de uso da tribuna, então, na verdade, nós não vamos votar, Vicente Paulo, nós não vamos votar o relatório. Nós vamos votar 2 situações. Certo. São os 2 encaminhamentos. Um deles é uma acusação relacionada à divisão de salários. E outro é o uso de funcionário, né, do gabinete para serviço particular. São essas 2 situações. Então são 2 votações. Né? 2 votações. E tu disseste aqui, fosse muito feliz que tu disseste.
são de 2/3, né? 2/3 é aquilo que devemos ser observado no sentido de cassação ou de arquivamento. Então, se pelo menos em uma das votações, em uma delas, né, se já tiver os 14, então já caça o vereador. Né? Numa delas, quer dizer, não precisa ser das duas, certo. Pelo menos uma. E esta cassação é um ato imediato? Tem algum outro espaço? O que vai acontecer depois desta votação? Claro, se for votado por aquilo que o relatório indicou, o vereador continua com o seu mandato. Se houver uma votação diferente, a perda é imediata, o desligamento é imediato. Qual é o procedimento a partir daí, sem querer antecipar a decisão que será anunciada hoje? Paulo, o próprio decreto 201 de 1967, ele define também isso aí. Certo. Então, no caso, né, de não ter aquele quórum exigido, a votação arquiva-se. Então, o presidente vai comunicar, está arquivado. Certo. Caso contrário, o que vai acontecer? O presidente vai até a diretoria legislativa e solicita para o diretor legislativo, para o procurador, façam imediatamente um decreto legislativo de cassação do mandato. Então, é imediato isso aí. Hoje mesmo, mais tardar amanhã, já se faz isso aí. Então, é um rito que nós vamos seguir. Estamos seguindo a risca e vamos concluir, então, com isso que tu nos falasse agora. Né? Então, ou arquiva ou faça um decreto imediatamente de cassação. Depois dessas preliminares, né, que podem ter esse tempo previsto no próprio decreto, né, seguindo a risca, né, o que dispõe o decreto, a votação, processo de votação, será uma votação secreta ou aberta? Não, a Câmara de Vereadores nos preocupava, isso em outras épocas, questão da votação secreta. E pelo que sabemos, ainda do Senado, nós temos algo de secreto. A Câmara de Vereadores, tudo são as claras, né? Então o voto é aberto e mais, a votação vai ser nominal. Nominal significa o quê? Que o presidente não fica em cima do muro, o presidente também vai votar. Então, é aberto e o povo vai saber a posição de cada vereador. E que achamos importante, Vicente Paulo. Pois é, meu dever de perguntar, voto do presidente. Bom, a imprensa escrita, falada, ontem, nos solicitava a nossa posição. Eu já tenho minha posição, mas como presidente, eu vou justificar, é um voto consciente, muito consciente, mas eu vou abrir esse voto, Vicente Paulo, na hora da sessão, sem dúvida alguma. Não estou em cima do muro, não. Mas como presidente, eu não vou adiantar o meu voto agora. Mas é um voto consciente, com muita certeza. Bom, nós temos aí pelo placar que foi antecipado, que o vereador Sequim fez referência, né? Ontem lá na rádio se buscou também essas informações e os jornais estão publicando hoje. Pelas informações que se tem, existem 15 votos definidos pela cassação, que é uma sequência e uma consequência da análise do relatório. 15 votos. 3 votos, evidentemente, por que eu digo evidentemente? Podiam até ser diferentes. 3 votos pela aprovação do relatório, que são os 3 integrantes da comissão. Exatamente. Que podem também, daqui a pouquinho, mudar o voto. Claro, mas, exatamente. por questão de coerência, daqui a pouquinho vão manter os 3 votos. Tudo bem. Estamos falando aqui em tese. Claro, em tese. Uma projeção. Tese, claro. E 3 votos que ainda não foram abertos. Né? O do vereador presidente e outros 2 votos que ainda também, né, os vereadores se reservaram ao direito de anunciar num outro momento. São vereadores da própria bancada do PMDB, em qual, né, o vereador Maciel também faz parte. É isso, né? Exatamente. Este placar, né, antecipado e a se confirmar, veja bem, nós estamos falando em tese, né? Trabalho de imprensa, claro. Trabalho investigativo. Né? Sem dúvida. Chega a lhe surpreender? Não, nós respeitamos as posições. E se acharem por bem isso aí, Santa Maria está tomando a dianteira, assim como, infelizmente, nós somos conhecidos, né? A Boate Kiss, né? Os temporais, a segunda cidade do país em alagamento. Também Santa Maria está dando exemplo de lisura,
de transparência, fazendo uma análise séria e uma conclusão séria. Então eu acho que também Santa Maria, a partir de hoje, independente de resultados, também dá exemplo para o país, e em especial para a nossa Câmara dos Deputados e para o nosso Senado Federal. Que tristeza, Vicente Paulo, diariamente acompanhar pelo Jornal Nacional, pelos noticiários dos mais diversos canais do nosso país, aquelas brigas, agressões, né? Corrupções. Santa Maria nós não temos isso. Então, nós vamos dar exemplo. Exemplo de quê? De trabalho, exemplo de seriedade, e nós vamos acatar essas posições. Então, importante que a imprensa do país também acompanhe a nossa Câmara de Santa Maria com relação a essa votação, com relação a esse processo. Pois é, aí está então, né? Santa Maria, momentos antes, horas antes de viver e de escrever para a política brasileira, uma página histórica. Com certeza. Página histórica. Vai marcar história a votação de hoje na Câmara de Vereadores de Santa Maria, independente do seu resultado. Do seu resultado. E numa data em que nós temos a partida de alguém que fez história pela sua situação política, que é o ex-vereador e ex-deputado Renan Kurtz. Vicente Paulo, se tu permitires, o Renan Kurtz, né? Hoje nas redes sociais, eu cedo já, pela parte da manhã, já escrevia, né? Renan Kurtz, um homem de caráter, de responsabilidade, leal, amigo, simples, humilde e partidário. Renan Kurtz, além da defesa da família ferroviária, além dos seus ideais, né, ele lutava muito para os assuntos da comunidade. Interesse da comunidade acima de interesses partidários e de interesses pessoais, sempre. Eu me lembro de um fato, em 2001, quando o presidente da Câmara, eu acompanhava Renan Kurtz, Nelson Marquesan, Dr. Azária de Grande, que representava os veículos de comunicação social de Santa Maria, na luta pela retomada da BR-158. Eu tenho essas fotos aí que nós vamos entregar para que para a história, para a posteridade, seja registrado isso. Então, Renan Kurtz, eu só digo o seguinte: sigamos seus exemplos. Exemplo de homem público, de um homem de caráter, de responsabilidade e um homem de trabalho. E como tu disseste, é vereador. Em 1964, Vicente Paulo, o Renan Kurtz já era visionário. Ele sonhava com uma cidade desenvolvida, uma cidade planejada. E o plano diretor da cidade, na Câmara de Vereadores, o vereador que discutia era o vereador Carlos Renan Kurtz. E trouxe, né, vereador, durante várias vezes a Santa Maria, e até por conta desta visão do Renan, fez uma amizade muito forte com Danilo Landó. Numa época em que não se falava em plano diretor, projeto para o futuro da cidade, as coisas iam acontecendo da forma como ocorria, muitas vezes até por uma questão de sorte ou azar de uma comunidade. Né? Alguém que tinha ideias, e tivemos muitas ideias, brilhantes ideias, mas discutir, aprofundar um projeto urbanístico. Né? Todos nós lembramos desta luta do Renan, que fez, como disse, esta forte amizade com Danilo Landó, que foi um precursor dessa discussão, né, da cidade como centro de convivência organizada, sem dúvida, planejada. Por isso que eu digo, sigamos seus exemplos, seus belos exemplos. E aí a gente pode falar muito sobre Renan Kurtz, né, vereador? Obrigado, vereador Sérgio Sequim. Eu que agradeço a oportunidade, Vicente Paulo, e estamos à tua disposição sempre, sem dúvida alguma. E mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, Bisonho, tá? Somos fãs do teu trabalho. Hoje de manhã, na rádio, né, quando dávamos uma entrevista, eu dizia do trabalho do controle geral, do trabalho de equipe, enfim, aquela equipe dinâmica. E muitos deles já com uma idade avançada, que não é o teu caso, né, Vicente Paulo? Mas que a gente é fã desde as 4 horas da manhã, acompanhando o Alvorada no Chimitão e depois o Alcides e posteriormente, então, o Vicente Paulo, enfim. Somos fãs e admiradores desse belíssimo trabalho. Obrigado, vereador Sérgio Sequim, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que daqui a pouco preside essa sessão histórica do Legislativo de Santa Maria.